hoje, pra quem não sabe o que tá rolando, no último domingo rolou o Enem e eu fiquei pensando assim, eu poderia tentar fazer um teste pra ver se eu estou bem, se eu passaria no Enem ou eu ia reprovar. Teste seus conhecimentos com essas 15 questões do Enem. A prova foi realizada no último final de semana, só que é de 2016. 2016 eu tava com quantos anos? Eu nem sei. Mas assim, eu vou tentar dar o meu melhor aqui tentando realizar a prova. O que vocês acham? Vocês acham que eu vou ir bem ou vou ir mal? Bora lá para a primeira questão, que é a terceira. Essa sou eu com 10 anos de idade em 1980. E essa é a minha classe, como estou sentada no canto esquerdo. Não dá para me ver na foto da esquerda para a direita. Eu já não tô entendendo. Golnaz, Machid, Maria e Mina. São minhas 4 amigas. Em 1979 aconteceu uma revolução que depois foi chamada de Revolução Islâmica. Então veio 1980, o primeiro ano em que o véu se tornou obrigatório nas escolas. Ela já tava de véu, eu não tô entendendo. A memória recuperada pela autora apresenta a relação entre... Quê? Eu não entendi, foi nada. Pera, foi uma memória, eu não entendi. Ela tinha 10 anos em 1980. Mas eu tô um pouco confuso. Já dá pra desistir, Enem é muito difícil, por isso que eu virei youtuber, tá vendo? Nossa, eu ia tirar 0. Ai, que horror, a menina falando ali, toma minha filha. Eu ia dar um soco nela, não vou usar véu não. Então a relação é entre o conflito trabalhista, engajamento sindical, organização familiar e proteção à infância. Que ela tá protegendo colocando véu na menina? Eu não vou usar véu não. Eu sou uma menina feminista, não vou colocar véu. Centralização econômica e pregação religiosa, acho que é esse. Estrutura educacional e desigualdade de renda não tem nada a ver. Transformação política e modificação de costumes. Olha, eu tô em dúvida entre a C e a E. Mas é C de Cristo, então eu vou nela. Ai, não! Por quê? Não, tá errado. A prova do Enem tá errada. Eu quero agora uma... Eu não sei nem falar, uma revisão da prova que tá errado. O que tem a ver transformação política e modificação de costume? Ele era coisa religiosa? Ou não era coisa religiosa? Não sei, eu sei que a prova tá errada e eu tô certo. Era ser de Cristo sim. Ai, que droga, já errei. Já comecei errando. Em minha defesa, faz muitos anos que eu não estudo essas coisas. Se bem que ele era interpretação de texto, né? Não tem nem desculpa pra eu ter errado. Eu ainda tenho mais chance de acertar. Questão número 2, questão 49. Aí por isso que as coisas nem tá certas, tá confundindo minha cabeça. Tinha que estar numa ordem cronológica direitinha. Apesar da grande diversidade biológica... eu não gosto de biologia, eu sou ruim. Eu só gosto de história, português, geografia. Essas matérias de exato, quem gosta disso? Mas pra que eu quero saber isso? Eu quero saber é a militância. Cadê a militância que a Amazônia pegando fogo e o Enem não faz nada? Apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha tido uma única origem comum é aceita pela comunidade científica, menos pelas pessoas que acreditam em terra plana. Nessas coisas aí, tem gente acreditando nessas coisas hoje em dia, não sei porquê. Já vou começar a falar, o batata é bonito. Uma evidência que apoia essa hipótese é a observação de processos biológicos comuns a todos os seres vivos atualmente existentes. Um exemplo de tal processo é o desenvolvimento embrionário, reprodução sexuada, respiração aeróbica, excreção urinária, não sei nem ler, síntese proteica, Eu não sei. Eu não entendi, foi nada. O que tem a ver ali da biologia com essas coisas? Excreção urinária não é xixi? Bela, se você estiver editando esse vídeo, é xixi. Eu acho que é desenvolvimento embrionário porque é a palavra mais difícil. A reprodução sexuada eu imagino que é um oba-oba. E o que tem a ver com a diversidade? Não tem nada a ver. Se bem que pode falar. Não. Respirar, todo mundo respira. O que tem a ver? Fazer xixi, todo mundo faz xixi. E síntese, não sei o que é isso. Proteína, proteica. Eu acho que tem alguma relação de proteína, mas proteína também. O que vai alterar na vida? Então é a aqui. Ai, não! O que tem a ver? Não, esse tá errado. Esse Enem tá errado. Por isso que as pessoas não passam no Enem. A prova é toda mal feita, toda errada. O que tem a ver coisa proteica? Não, vamos lá, eu ainda tenho mais chance. Tem 15 questões, não é possível que uma eu não vou acertar. Poxa. Questão 3, que é a 62. Recentemente, um estudo feito em campos de trigo mostrou que níveis elevados de dióxido de carbono
na atmosfera prejudicam a absorção de nitrato pelas... Pra que é nitrato, meu Deus? Consequentemente, a qualidade nutricional desses alimentos pode diminuir à medida que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera atingirem as estimativas para as próximas décadas. Eu não entendi foi nada. Nesse contexto, a qualidade nutricional do grão de trigo será modificada primeiramente pela redução de amido, frutose, lipídios, celulose e proteína. Que tem a ver? Não tava falando dos gás aí dos peidos da vaca? Ah, eu acho que eu entendi. O que o grão de trigo dá de qualidade nutricional? Sei lá, o que faz com o trigo? Faz pão? O Minecraft me ensinou que é pão, eu não sei. Se é uma nutrição, é uma coisa nutricional, então é uma coisa boa. Então pode ser frutose. Não, frutose de trigo não existe. Frutose é coisa de fruta. Ó, pelo menos uma coisa eu tô inteligente. Olha, lipídios. O que é lipídio, né? Gordura? Não sei. Eu imagino que é proteinoamido. Porque pão tem amido, não tem? Ai, amido! Ai, não! Eu achei que eu... Quarta questão. Pesquisadores recuperaram o DNA de ossos de mamute, mamutos primigênios, encontrados na Sibéria, que eu nem sei onde é, que tiveram sua idade de cerca de 28 mil anos, confirmada pela técnica do carbono 14. Quê? Eu tava começando a entender a questão, mas ficou um pouco confuso ali no meio. A técnica de datação apresentada no texto só é possível devido a... proporção conhecida entre carbono 14 e 12... decomposição de todo o carbono 12 fixação maior de carbono 14 nos tecidos. Sei lá. Emissão de carbono 12. O que tem a ver? Transformação do carbono 12 e carbono 14. Eu não sei nem o que é carbono 14 e carbono 12. Que isso? Eu achava que só existe um carbono, que é o CO2, pela técnica do carbono 14. Se é uma técnica, quer dizer que é uma coisa descoberta. Eu imagino que deve ser proporção conhecida. Essa aqui mesmo. Ah, eu passei no Enem. Tô bem, tô zen. Passei na faculdade com o Enem. Passei. Questão número 5. Ué, tá em inglês? Ebony and Ivory. Ebony and Ivory live together in perfect harmony. Side by side. Ah, igual a música da Ariana Grande. I will be all night. Working all day, hey boy, you got me walking side to side. A resposta é Ariana Grande. Em diferentes épocas e lugares, compositores têm utilizado seu espaço de produção musical para expressar e problematizar perspectivas de mundo. A militância não dorme. Paul McCartney, que eu não sei quem é, na letra dessa canção defende o aprendizado compartilhado, a necessidade de donativos, as manifestações culturais, o bem em relação ao mal, o respeito étnico. E eu vou saber o que ele quer dizer com a música. Ah, não, ó. Olha essa aqui, ó. Daddy is good. Good é bom. And bad in everyone. Ou seja, é o bem em relação ao mal. Ixi, não é. Meu querido, eu sou cantora, que é esse Paul McCartney. É a de Ariana Grande. Ai, que vergonha, eu acertei uma questão até agora, já tô na questão 6. Meu pai amado, ainda bem que eu não preciso fazer o Enem. Mandinga era a denominação que, no período das grandes navegações, os portugueses davam à costa ocidental da África. A palavra se tornou sinônimo de feitiçaria porque os exploradores lusitanos consideravam bruxos os africanos que ali habitavam. É que eles davam indicações sobre a existência de ouro na região. Em idioma nativo, Mendingue designava terra de feiticeiros. A palavra acabou virando sinônimo de feitiço, sortilégio. Eu nem sei o que é mandinga, ninguém usa isso. No texto, evidencia-se que a construção do significado da palavra mandinga resulta de um contexto socio-histórico, diversidade étnica, descoberta geográfica, apropriação religiosa, a militância, contraste cultural, vixi. E eu sei lá. Ó, mas vamos pensar. Foram as grandes navegações. Eu acho que talvez seja contexto sócio-histórico, mas pra mim parece ser mais, tipo, o preconceito. Porque eles ficaram falando que os meninos eram bruxo, eles nem eram bruxo. Não vai ser duas L, provavelmente vai ser uma A ou outra coisa. Mas eu vou colocar assim. Ai, eu pensei que era A, não, porque eu não segui meu coração de novo. Tá vendo? Não dá pra pensar demais. Se você pensa demais, tu erra igual eu, tu tem que ir com o coração. Eu falei.
Ah, eu vou reprovar no Enem, né? Vamos lá, questão 7. É um poema, né? Tem que ser ler igual poema. Hoje topei com alguns conhecidos meus. Me dão bom dia, cheio de carinho. Dizem para eu ter muita luz, ficar com Deus. Eles têm pena de eu viver sozinho. E qual o problema de viver sozinho? Vai te lascar. Hoje o inimigo veio me espreitar. Armou tocaia lá na curva do rio. Trouxe um porrete a mod me quebrar. Mas eu não quebro porque sou macio, viu? Credo, que texto é esse? Uma característica do gênero diário que aparece na letra da canção de Chico Buarque é o diálogo com interlocutores próximos, recorrência de verbos no infinitivo. O que significa? O que é verbo no infinitivo? Faz muito tempo que eu saí da escola, em minha defesa. Predominância de tom poético. Ah, se é o poema, provavelmente é isso. Uso de rimas na composição ou narrativa autorreflexiva. É narrativa autorreflexiva porque tem uma militância, quer ver? Tá vendo? Eu segui meu coração e o coração disse que eu tava certo. Tem que militar, eu adoro Chico Buarque, militudo. Ó, já acertei duas, eu acho que já dá pra passar em medicina, não? Nome do inseto prilampo. Ai, não vem com essas coisas de inseto que é muito difícil. Vagalume tem uma interessante certidão de nascimento. De repente, no fim do século... Pera, X é 10, V é 5, 2. Então é 17. Os poetas de Lisboa repararam que não podiam cantar um inseto luminoso. Por que vai cantar ele? Apesar de ele ser um manancial de metáforas, pois possuía um nome indecoroso que não podia ser usado em papéis sérios, cagalume. Que? Foi então que inventou nova palavra, piralampo, a partir do grego pi, significando fogo e lampas cadê. Que? O texto descreve a mudança ocorrida na nomeação do inseto por questões de tabu linguístico. Esse tabu diz a respeito... Sei lá! Gente, quem fez essa prova usou recuperação histórica do significado, ampliação do sentido de uma palavra, produção imprópria de poetas portugueses, denominação científica com base em termos gregos. Ah, essa aqui mesmo. Ai, eu não li a de baixo. Ai, tava muito óbvio essa aqui. Olha, na questão tinha lá coisa de tabu linguístico. Aí só era restrição ao uso de um vocábulo pouco aceito socialmente. Ah, tá, ficou preguiça. Ai, não valeu essa aqui não. Cancela a prova. Ai, eu gosto de questão que tem figura. A principal razão pela qual se infere que o espetáculo retratado na fotografia é uma manifestação do teatro de rua é o fato de... Ah, essa aqui é muito fácil, porque tem um monte de gente ali sentada, né? Dispensar o edifício teatral para sua realização, talvez. Utilizar figurinos com adereços cômicos, não. Empregar elementos circenses na tua também não, tem nada a ver. Excluir o uso de cenário na ambientação. Negar o uso de iluminação. Não, é a primeira. Ah, muito fácil. Aí já acertei 3. 4 com aquela que tava muito confusa lá e não dava pra acertar. Ah, não, tá muito louco. Vou pular isso aqui, ó. Vou chutar, pronto. Gente, é isso. Quando você for fazer o Enem, pra que você vai ler a questão? Você, tipo, vai e chuta, pronto, aí acertei. 5 tiros é brincando de pegador? É, o PM pensou que hoje cedinho. Os sinais de pontuação são elementos com importantes funções para a progressão temática. Nesse mini conto, as reticências foram utilizadas para indicar uma fala hesitante, uma informação implícita, uma situação incoerente, a eliminação de uma ideia ou a interrupção de uma ação. Eu acho que é uma informação implícita. Aí quando você quer falar mal daquela inimiga que tá perto de você, aí você fica falando com a sua amiga, aí ela tá passando perto, você só fala assim: olha lá! Tipo, você não termina porque tem a implícito, né? Tá implícito ali. Então é isso aqui mesmo. Oh, nossa, eu sou o rei do Enem. Tô bem, tô zen. Passei na faculdade com o Enem. Aí é coisa de matemática. Preocupada com seus resultados, uma empresa fez um balanço dos lucros obtidos nos últimos 7 meses, conforme dados do quadro. Olha, milhões de reais? Nossa, essa empresa tá aí bem pra quem tá se preocupando com isso. Me dá só 1 milhão, então. Quê? Nos próximos 2 meses, essa empresa deverá comprar a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês 1, 2, 3, 4, 5 ou 7. O conselho diretor que lute. Por que eu que tenho que responder isso? Eu nem sou do conselho diretor. Eu acho que vai ser 33. Ai, droga. Ai, mas foi perto, era 30, ó. Ah, não, olha essas questões aqui, como eu vou acertar isso. 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibras. Massa de fibra por massa de pão. Recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibras. Ah, é a que eu quero. Qual vai ser a diferença se você comer o pão A ou comer o pão B? Tudo tem os nutrientes. E pão nem é vegano pra tá comendo pão. Tem que ser vegano. Ainda tá matando os animais, tá vendo, Enem? Tá cancelado o Enem. Ao iniciar suas atividades, um assessorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas... Ah, não, cansei. É a 4. Ah, errei de novo também no livro.
É comum os artistas plásticos. Ah, eu gosto de artes. Ah, mas não tô afim de ler mais não. Segundo a classificação dos polígonos, quais deles são possíveis de serem obtidos pelo artista plástico? Tanto faz, eu não li. Oh, olha isso no aí, tá vendo? A resposta certa é você não ler a questão, só chuta. Bora ver? Olha! 6 de 15. Quem acredita sempre alcança. Você está na média. Seu resultado não foi péssimo, mas também não foi brilhante. Se quiser um curso concorrido, vai ter que rebolar. Ah, então se eu rebolar, eu passo medicina? Pera aí, Enem. Ai, gente, passei em medicina. Quem não sabe rebolar, que lute. Deixa seu like, compartilhe, pra ajudar o Batata a ficar famosinho.